Sabe aquela sensação de ter certeza absoluta sobre algo? Pois é. E se essa certeza toda for justamente o que nos impede de aprender de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, a tal da ilusão da nossa própria sabedoria. Para começar, vamos imaginar uma cena. Pensa aí, África, um hospital no meio do nada. E de repente, um dos maiores intelectuais do mundo arrastando uma tora de madeira pesadíssima debaixo de um sol de rachar, sozinho. É uma imagem bem curiosa, né? O que um cara desses estaria fazendo ali? Então, essa cena que eu descrevi, ela não é ficção, não. Ela aconteceu de verdade em um lugar chamado Lambaréné. E olha, ela é o ponto de partida para uma lição, uma verdadeira aula sobre o que é saber de verdade. O nome desse intelectual era Albert Schweitzer. E quando eu digo intelectual, não é pouca coisa não. O cara era teólogo, filósofo, músico espetacular, médico. Ah, e como se não bastasse, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz. Um verdadeiro gênio, que largou tudo para construir esse hospital no meio da África. Bom, e lá estava o Schweitzer, naquela luta com o tronco, quando ele vê um morador da região passando. E esse homem, olha que curioso, estava todo orgulhoso, se sentindo o máximo. Sabe por quê? Ele tinha acabado de aprender a ler e escrever. Aí o Schweitzer, na maior humildade do mundo, viu que precisava de ajuda e pediu uma mãozinha para ele. E é aqui que a coisa fica interessante. O homem, todo cheio de si com seu novo status de leitor, olhou para o Schweitzer de cima a baixo e soltou essa. Para ele era simples. Eu sei ler, sou um intelectual e intelectual não faz trabalho braçal. A resposta do Schweitzer, nossa, é simplesmente genial. Sem se irritar, sem dar sermão, nada disso. O verdadeiro intelectual da história, o prêmio Nobel, só olhou para ele e disse isso aí. Imagina a cena. Depois, ele simplesmente voltou a arrastar o tronco, deixando o outro cara lá com essa frase ecoando na cabeça. Uma lição para a vida toda, né? Essa história incrível do Schweitzer é a ilustração perfeita do que a gente pode chamar de o paradoxo da sabedoria. É que a relação entre o quanto a gente sabe de fato e o quanto a gente acha que sabe, bom, ela é bem mais complicada do que parece. E o pulo do gato está exatamente aqui. Pensa bem, quem sabe só um pouquinho de algo tende a achar que sabe muito, né? Foi o caso do homem da nossa história. Agora, quem sabe muito, de verdade, como Schweitzer, essa pessoa percebe que o conhecimento é um oceano sem fim. Quanto mais se aprende, mais se entende o quão pouco se sabe. É um contraste absurdo se a gente parar para pensar. E aí a gente traz isso para a nossa vida, né? Essa história não ficou lá na África, no século passado. A gente vê isso o tempo todo, em todo lugar. Aquele orgulho, aquela confiança toda de quem mal arranhou a superfície de um assunto, sabe? E do outro lado, aquela humildade, aquela cautela de quem já entendeu que o buraco é bem mais embaixo. E olha, essa ideia de humildade intelectual, de saber que não se sabe, isso não é nenhuma novidade, não. Na verdade, é um conceito super antigo que a gente encontra lá atrás em textos de filosofia e até em textos sagrados. Por exemplo, dá uma olhada nisso aqui. Há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo já escrevia sobre a importância de ter uma visão mais realista de si, de não se achar mais do que é. É basicamente a mesma filosofia da resposta do Schweitzer, só que dita de outra forma, séculos antes. Tá, então vamos juntar as peças, o que essa história toda, o que esses princípios milenares nos mostram sobre o verdadeiro começo do saber. Onde é que o conhecimento de verdade começa? A resposta pode ser mais simples do que parece. A sabedoria genuína, aquela de verdade, talvez não seja sobre acumular um monte de fatos e dados na cabeça. Talvez seja algo bem diferente. A coragem de admitir a própria ignorância. De olhar para o tamanho do que existe para aprender e dizer, ok, eu tenho muito chão pela frente. Esse é o começo de tudo. E para fechar, fica uma provocação. Se o primeiro passo para ser sábio é reconhecer que a gente não sabe, a pergunta que fica é, o que será que o conhecimento que a gente acha que tem hoje está escondendo da gente? O que mais a gente poderia descobrir se de vez em quando a gente tivesse a humildade de um Albert Schweitzer e questionasse aquilo que parece tão óbvio? Fica aí a reflexão.